Bom, pessoal, vamos desbravar mais uma área da física, a ótica, que, em sua essência, nada mais é que o estudo da luz e dos fenômenos luminosos. A luz pode ser abordada de acordo com duas vertentes. A ótica física, que está preocupada em compreender o que é a luz, isto é, qual a sua natureza, e temos a ótica geométrica, que não se preocupa com a natureza da luz, apenas com seu comportamento através de parâmetros geométricos. Como estamos a inaugurar os nossos estudos sobre a ótica, não sabemos ainda, em tese, o que é a luz. Portanto, nosso pontapé inicial será dado através da área que preocupa-se em responder esta pergunta. Iniciaremos pela ótica física, que, como dissemos agora há pouco, estuda a luz de acordo com a sua natureza. E, veja só, adiantamos que esta é uma natureza ondulatória. E o fato da luz comportar-se como uma onda faz com que possamos estudar também fenômenos que são decorrentes exclusivamente deste tipo de natureza. Mas, afinal, o que é uma onda? Podemos dizer que uma onda é uma sucessão periódica de perturbações, chamadas de pulsos. Tomemos como exemplo a figura da direita. Aqui temos um rapaz provocando a oscilação de uma corda, que, naturalmente, possui duas extremidades. Uma está presa à parede, que comporta-se como um anteparo fixo, e a outra está na mão do nosso colega. Observe que outrora, na situação inicial, a corda estava completamente esticada. A partir do momento em que o nosso colega levanta a sua mão e a abaixa, retornando-a à posição original, existe a produção na corda de uma perturbação individual, chamada de pulso. A partir do momento em que o nosso colega provoca também um movimento descendente da mão, seguido de um movimento ascendente, retornando a mão à sua posição original mais uma vez, temos a produção de uma nova perturbação, um novo pulso. Veja que o conjunto desses dois pulsos é o que nós chamamos de oscilação. E, se essa oscilação é mantida a um ritmo constante, nós temos a produção de uma onda. Conforme dissemos instantes atrás, uma onda é a sucessão periódica, isto é, rítmica, de perturbações chamadas de pulsos. Note que, particularmente, nesta onda produzida, temos uma direção de propagação horizontal. A direção de vibração, por outro lado, é vertical. Quando temos direções de propagação e de vibração que são perpendiculares entre si, dizemos que essa é uma onda transversal. Existem ondas, por outro lado, que são chamadas de longitudinais. A exemplo, temos o caso da esquerda. Imagine que aqui, em vez de uma corda, tenhamos uma mola. Esta mola estava esticada, até que o rapaz fez oscilações nessa mola da direita para a esquerda sucessivamente. No momento em que existe o movimento para a direita, a mola é comprimida, gerando o primeiro pulso, a primeira perturbação. Quando temos um movimento para a esquerda, esta corda passa a ser esticada, gerando uma região de descompressão,
que é mais uma perturbação, mais um pulso. O conjunto desses dois pulsos se chama também de oscilação, e essa oscilação é mantida durante todo o fenômeno. Observe que, desta vez, a vibração da onda foi feita através da direção horizontal. A propagação também está na horizontal. São direções paralelas entre si. Daí a classificação dessas ondas como longitudinais. Sabemos, portanto, o que é uma onda. Agora temos plenas condições de compreender a propriedade fundamental de todas as ondas, que é o transporte de energia entre dois pontos de um sistema qualquer. Imagine uma pedrinha que cai na superfície de um lago de águas inicialmente tranquilas. Imagine também que, distante do ponto de colisão da pedra com a água, nós tenhamos a folha perdida de uma árvore, uma folha bem pequena. No momento da colisão da pedra com a superfície do lago, nós temos a produção de pequenas ondas, que viajarão até a folha perdida. Observe que a folha perdida fará movimentos verticais de acordo com a vibração das ondas que estão chegando até ela. Portanto, a folhinha irá para cima, depois para baixo, novamente para cima e assim periodicamente. Observe que através de dois pontos do lago, que é o nosso sistema, conseguimos fazer o transporte de energia mecânica obtida da colisão entre a pedra e a água do lago. Portanto, a onda consegue transportar energia entre dois pontos de um sistema, e isso é importantíssimo. Vamos estudar agora algumas propriedades básicas da onda. A começar por seus elementos geométricos. Os pontos máximos da onda são chamados de cristas, enquanto que os pontos mínimos são chamados de vales. Observe a presença de uma reta imaginária capaz de distinguir muito bem quais são os pulsos que estão para cima e possuem cristas e os pulsos que estão para baixo e possuem vales. A distância vertical entre um ponto de máximo, chamado de crista, e esta reta imaginária é chamada de amplitude, que pode ser medida também entre a reta imaginária e um vale qualquer. A distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos é o que chamamos de comprimento de onda, distância representada pela letra grega lambda. Obviamente, como toda distância, medimos o comprimento de onda em metros. O interessante é que o comprimento de onda pode ser utilizado também para determinar a distância compreendida por uma oscilação da onda. Como podemos perceber, aqui temos um pulso para cima e aqui temos um pulso para baixo. A onda é decorrente, portanto, da combinação repetida dessa oscilação. E, assim, ao completarmos uma oscilação, temos um comprimento de onda. Meia oscilação, ou seja, um pulso sozinho, é metade desse comprimento de onda. E, por fim, metade do pulso, em termos de distância horizontal, seria lambda sobre 4. Isto é, metade da metade de um comprimento de onda. Quando pensamos em termos de tempo, o tempo necessário para se completar uma oscilação é o que chamamos de período, representado pela letra T maiúscula. Obviamente que, por tratar-se de uma medida de tempo, o período possui como unidade padrão o segundo. Quando dizemos, por exemplo, que o período de uma onda é de 10 segundos,
É porque cada oscilação dessa onda leva 10 segundos para se completar. Isso faz sentido se pensarmos que a onda é definida como uma sucessão periódica de perturbações. Afinal, cada oscilação leva o mesmo intervalo de tempo para se completar. Uma grandeza importantíssima que pode ser obtida através dessa análise é a chamada frequência, que, fisicamente, nada mais é que o número de eventos que são realizados num certo intervalo de tempo. Se eu pergunto a você, por exemplo, qual a quantidade de banhos que você toma em um dia, eu estou te perguntando qual é o número de eventos, ou seja, a quantidade de banhos que você toma num certo intervalo de tempo. Nesse caso, em um dia. Para as ondas periódicas, perguntar a frequência de uma onda é perguntar quantas oscilações essa onda completa num certo intervalo de tempo. Observe, em um dado exemplo, imagine que tenhamos uma onda que produz 4 oscilações em 8 segundos. Se nós dividirmos 4 por 8, nós teremos aqui 0,5, ou seja, meia oscilação por segundo. A unidade padrão de frequência é o Hertz, cujo significado, nesse caso, seria mesmo por segundo, ou seja, meia oscilação por segundo, meio Hertz. Observe também que não é necessário olhar para todas as oscilações, pois todas elas acontecem no mesmo intervalo de tempo. Veja, se nós sabemos que são 4 oscilações a cada 8 segundos, fazendo uma regra de 3 simples, é fácil descobrir que cada oscilação leva 2 segundos para acontecer e chegamos no mesmo resultado. Nesse caso em especial, nós pegamos apenas uma oscilação, ou seja, n é igual a 1, e o intervalo de tempo foi justamente o tempo necessário para que essa oscilação aconteça, que é chamado de período, conforme estudamos. Essa é a expressão mais utilizada para se encontrar a frequência de uma onda qualquer. A frequência vai ser a mesma coisa que 1 sobre o período. Dizemos que a frequência é o inverso do período, portanto. E se fizermos meios pelos extremos, você vai compreender que o período também é o inverso da frequência. Lembrando apenas que esse período é medido em segundos e essa frequência é medida em hertz. Digamos agora que esta onda possua uma velocidade na direção horizontal, sentido para a direita. Uma pergunta muito natural é como calcular esta velocidade. Da cinemática, sabemos que velocidade é a mesma coisa que a variação da posição dividida pelo intervalo de tempo. Observe, esta variação da posição para a onda corresponde à sua distância percorrida. Imagine que nós tenhamos essa distanciazinha daqui. Veja que é a distância correspondente a uma oscilação. E, há pouco, aprendemos que essa distância é chamada de comprimento de onda. Teríamos, então, que a velocidade é a mesma coisa que o comprimento de onda dividido pelo intervalo de tempo que envolve a formação dessa oscilação. Mas, para se formar uma oscilação, esse intervalo de tempo recebe um nome especial, que é justamente o período. E acabamos de ver que 1 sobre o período, ou seja, o inverso do período, é a mesma coisa que a frequência. Podemos fazer uma substituição nesta expressão. A velocidade de propagação, portanto, será o comprimento de onda multiplicado por sua frequência. E esta é a equação fundamental da ondulatória. Ela pode ser aplicada para qualquer onda periódica. Lembrando, no sistema internacional,
a velocidade é medida em metros por segundo, o comprimento de onda é medido em metro e a frequência é medida em hertz. Lembre-se, estamos estudando tudo isso para compreender a natureza ondulatória da luz. É que, quanto à natureza, as ondas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Uma onda mecânica é aquela que necessita, obrigatoriamente, de um meio material para se propagar. Agora há pouco estudamos a formação de ondas em cordas. Ora, as cordas são formadas por átomos. Portanto, a onda que se propaga através de uma corda é uma onda mecânica. Outro exemplo de onda mecânica é a onda sonora, que faz a vibração de moléculas de um meio qualquer, como, por exemplo, o ar, para se propagar. É por isso que dizemos que o som não se propaga no vácuo. Afinal, no vácuo, temos ausência de meio material. Não existe nenhuma molécula que possa transportar esta onda sonora. Existem ondas, por outro lado, que são chamadas de eletromagnéticas. Estas, embora consigam viajar através de meios materiais, não necessitam desses meios. É o caso da luz. A luz que vem do Sol e chega ao planeta Terra viaja através de uma região chamada de vácuo. Portanto, ondas eletromagnéticas, como a luz, não necessitam de um meio material de propagação. Conseguem viajar através do vácuo. Mas como é que essas ondas eletromagnéticas são formadas? E por que recebem esse nome? Afinal, ondas mecânicas são bastante intuitivas. Precisamos de um meio material, um meio mecânico. Mas, eletromagnético? De onde vem esse termo? Para entendermos essa resposta, vamos olhar para a intimidade da matéria. Nós sabemos que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Tomemos como exemplo um próton, cuja carga é positiva, assim convencionada. Nós sabemos que toda carga elétrica produz, em seus arredores, uma região chamada de campo elétrico. É através desse campo elétrico que nós temos a interação das cargas com outras cargas, ou seja, temos a origem das forças elétricas. Essas linhas que eu desenhei, inclusive, são chamadas de linhas de campo ou linhas de força. Quero que a gente olhe somente para uma dessas linhas. Observe, temos aqui uma linha de força individual. Quero agora que você imagine que nós possamos mover esta carga sucessivamente para cima e para baixo. Você vai perceber que essa linha de campo vai assumir uma configuração de uma onda transversal, conforme vimos agora há pouco. Isso é interessante. O movimento de uma carga elétrica produz uma oscilação no campo elétrico. Bacana! Há muito tempo, um cientista chamado de Ørsted percebeu que o movimento de cargas elétricas não produz oscilação somente no campo elétrico. O que ele fez foi associar uma bateria com seu polo positivo e o seu polo negativo a um circuito elétrico qualquer. Vamos fingir que aqui nós tenhamos uma lâmpada. Vamos supor que o sistema proposto por Ørsted fosse este. Logicamente que a bateria impulsiona cargas elétricas negativas ao longo deste fio. E aí, quando essas cargas negativas passam pela lâmpada, nós temos o seu acender, o seu brilho. O que o Ørsted percebeu é que, naturalmente, as bússolas possuem uma agulha magnética que aponta para o norte e para o sul geográficos. E, sem querer,
Ele aproximou essa bússola desse circuito elétrico e ele percebeu que essa agulha ficou um pouco maluca, apontando em direções aleatórias. A explicação é simples. A corrente elétrica, que nada mais é que o movimento ordenado de cargas elétricas, produz uma oscilação também no campo magnético. Veja que interessante. Temos oscilação no campo elétrico e temos oscilação no campo magnético. Falamos então de um campo eletromagnético. Estamos bem perto de compreender o que são ondas eletromagnéticas, inclusive a luz. Isso porque, como dissemos há pouco, o átomo é formado por prótons e nêutrons que estão ligados numa região chamada de núcleo e também por elétrons, que estão numa região chamada de eletrosfera, que circunda este núcleo. O interessante é que, quando um átomo recebe energia, esses elétrons ficam excitados eletricamente e a sua tendência é saltar para a camada mais próxima. Então, temos aqui o salto de uma camada interna para uma camada externa. Esse estado não é 100% natural, portanto, a tendência é que esse elétron, com o tempo, volte para sua camada original. Veja, nesse salto de camadas, nós temos cargas elétricas negativas se mexendo. Temos uma oscilação no campo elétrico e, como discutimos agora há pouco, temos oscilação no campo magnético também. Temos a produção, então, de um campo eletromagnético. E a energia que foi recebida para fazer esse salto de camada, de uma camada interna para uma camada externa, será devolvida quando nós retornarmos à camada interna. E nós devolvemos essa energia na forma de uma onda eletromagnética, que foi gerada pela oscilação dos campos magnético e elétrico. Pessoal, isso é incrível! Temos a produção de ondas formadas a partir de um campo elétrico e de um campo magnético. Inclusive, no caso da luz, aqui nós temos um fóton. Então, a luz seria produzida dessa maneira. Lembre-se que falamos que a onda é o transporte de energia entre dois pontos. E é assim que esse transporte acontece para as ondas eletromagnéticas. Falamos há pouco do nosso Sol, que vive num processo gigantesco de fusão nuclear. Ali, as cargas elétricas estão se mexendo a todo tempo, produzindo várias ondas eletromagnéticas. Algumas delas correspondem àquilo que chamamos de luz. Através de estudos, verificou-se que o campo magnético e o campo elétrico são perpendiculares entre si e, além disso, são perpendiculares também à direção de propagação. Quando temos uma direção de vibração perpendicular à direção de propagação, temos uma onda transversal. Toda onda eletromagnética é transversal, inclusive a luz. Além disso, teórica e experimentalmente, verificou-se também que no vácuo as ondas eletromagnéticas possuem uma velocidade constante. Representamos essa velocidade por c, e o seu valor é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Uma conversão para quilômetros nos faz perceber que essa velocidade corresponde a 300 mil quilômetros a cada segundo. É a maior velocidade da natureza. Para se ter ideia, em apenas um segundo, uma onda eletromagnética consegue dar 7 voltas e meia ao redor do globo terrestre. É muito interessante descobrir que essa velocidade é constante, pois, pela equação fundamental da ondulatória, temos uma conclusão muito bonita, que nos ajuda a distinguir uma onda eletromagnética da outra. Lembre-se, a velocidade de propagação é o comprimento de onda multiplicado pela frequência da onda. Essa velocidade
em nosso exemplo, é constante. E quando temos uma expressão neste formato, nós temos que essas grandezas daqui são inversamente proporcionais. Vamos imaginar um caso genérico a partir da equação fundamental da ondulatória. Suponhamos uma velocidade igual a 4 metros por segundo. Imagine que o comprimento de onda seja de 4 metros e, portanto, para que essa equação seja verdadeira, a frequência seja de 1 Hz. Logicamente que a velocidade é constante, ela permanece com o mesmo valor de 4 metros por segundo em qualquer situação. Se o comprimento de onda é reduzido para 2 metros, a frequência precisa aumentar para 2 Hz para que essa equação permaneça válida. Note que o comprimento de onda diminuiu e a frequência aumentou. Realmente são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui acontece na equação para ondas eletromagnéticas, já que a velocidade vai ser sempre de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo e, portanto, constante. Podemos verificar, portanto, que uma grande frequência resulta num pequeno comprimento de onda e uma pequena frequência resulta num grande comprimento de onda, algo que podemos observar através desse exemplo visual. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas, ou, por que não, entre dois vales sucessivos. Podemos fazer essa mesma análise para esta onda aqui de baixo. Temos um certo comprimento de onda entre as duas cristas sucessivas ou entre os vales sucessivos. Observe que na onda de cima temos um grande comprimento de onda comparado com o comprimento de onda aqui de baixo. Isso é interessante, pois nessa onda aqui de cima, graças ao grande comprimento de onda, nós temos menos oscilações pelo mesmo intervalo de tempo que a onda de baixo. Portanto, temos aqui uma baixa frequência, conforme nós previmos. Um grande comprimento de onda faz com que a onda tenha menos ciclos realizados por segundo. Portanto, a frequência é menor. Aqui embaixo temos um comprimento de onda pequeno, o que faz com que as oscilações aconteçam mais rapidamente. Temos, então, uma frequência maior. A depender dos níveis energéticos pelos quais as ondas eletromagnéticas são formadas, nós temos ondas de frequências e comprimentos de ondas diferentes. Ao conjunto de ondas eletromagnéticas conhecidas, chamamos de espectro eletromagnético. Aqui temos a reunião de todas as ondas eletromagnéticas com as suas distinções de frequências e comprimentos de onda. Temos aqui, por exemplo, as ondas de rádio, que, no geral, são classificadas como ondas eletromagnéticas cujas frequências são inferiores a 3 vezes 10 a nona Hz. Quando vamos para o intervalo de 3 vezes 10 a nona a 3 vezes 10 a 12ª potência Hz, nós temos as ondas de micro-ondas. Os próximos intervalos, cada vez maiores, são chamados de infravermelho, visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Observe que a frequência cresce de cima para baixo nesta tabela e o comprimento de onda, que é inversamente proporcional à frequência, cresce de baixo para cima. Existe um trecho das ondas eletromagnéticas aqui representadas que é chamado de visível. Ora, essa é a luz visível. Portanto, pessoal, a luz nada mais é que a energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas cujas frequências são capazes de sensibilizar os nossos olhos. As frequências dentro dessa faixa visível correspondem, pessoal, às cores com que observamos a luz. Aqui temos essas cores, dentro daquele espectro que mencionamos. Nós temos o violeta, o anil, o azul,
o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Note que a maior frequência corresponde ao violeta e a menor frequência corresponde ao vermelho. Portanto, a frequência em nossa tabela cresce de baixo para cima. O comprimento de onda, que é inversamente proporcional, como você pode perceber, cresce de cima para baixo. Todo corpo que produz luz é chamado de fonte de luz, e essas fontes luminosas podem ser classificadas como monocromáticas ou simples, ou também como policromáticas ou compostas. Quando dizemos que uma fonte de luz é monocromática, dizemos que essa fonte corresponde à luz de uma única frequência. Exemplo, a luz amarela emitida por lâmpadas de vapor de sódio. Realmente, o amarelo corresponde a uma frequência isolada dentro do espectro visível. Portanto, realmente, as lâmpadas de vapor de sódio são fontes simples, fontes monocromáticas. Existem ainda as fontes policromáticas, chamadas também de compostas. Nesse caso, temos a combinação de luzes de diferentes frequências. O grande exemplo é a luz que vem do Sol, a luz solar, chamada de luz branca. Por que é chamada de luz branca? Por que é que ela existe? Existe uma experiência que comprova que a luz branca é chamada de policromática. E essa experiência é chamada de disco de Newton, elaborada, logicamente, pelo Isaac Newton. Vamos dar uma olhada e vamos compreender por que é que a luz branca é policromática. Inclusive, dizemos que a luz branca é o conjunto de todas as frequências do espectro visível. Vamos dar uma olhada. Temos aqui o famoso disco de Newton, que nada mais é que um disco fracionado em 7 partes, cada parte relacionada a uma frequência do espectro visível. Veremos, como mencionamos, que a luz branca é a reunião de todas as frequências do espectro visível e, portanto, é produzida por fontes de luz policromáticas. É o caso do Sol. O Sol produz a luz solar, que é luz branca, e, portanto, o Sol é uma fonte de luz policromática, também chamada de composta. Você pode imaginar que essas frações são pintadas com certos pigmentos mesmo. Afinal, aprenderemos, ao decorrer das aulas, que esta faixa amarelada só aparece como amarela por refletir somente a frequência relacionada ao amarelo, enquanto que o vermelho reflete somente a frequência associada ao vermelho e assim por diante. Mas, se você quiser, você pode imaginar que essas frações correspondem a 7 lâmpadas de LED de cores diferentes. E, agora, veremos o que acontece quando nós transpormos visualmente essas 7 cores produzidas por essas 7 lâmpadas de LED. Veja só, quando nós giramos esse disco, o nosso cérebro interpreta a superposição dessas cores como a luz branca. Esse experimento simples foi demonstrado pelo Isaac Newton para mostrar que realmente a luz branca é formada pelos 7 trechos de frequência do espectro visível. Isso foi demonstrado também através de prismas, ou através do próprio arco-íris. Quando a luz passa para determinados meios, nós temos o espalhamento dessa luz branca, e ela é decomposta nas 7 cores básicas do espectro visível. Estudaremos esse fenômeno do prisma, esse fenômeno do arco-íris mais adiante, mas tem tudo a ver com o que estamos enxergando agora. O Newton percebeu que o arco-íris tinha aquelas 7 cores, e essas cores estão relacionadas, como mencionamos, ao espectro visível. Ao criar um disco parecido com esse, ele demonstrou que a rápida rotação desse disco faz com que nós tenhamos a impressão de que essas 7 cores
se combinam realmente na luz branca. É isso, pessoal. Vamos voltar ao quadro. Aprendemos até aqui que a luz é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar o olho humano. Por apresentar natureza ondulatória, a luz apresenta também comportamentos que são exclusivos de ondas, que são os fenômenos da polarização, da difração e da interferência, por exemplo. Esses fenômenos não são tratados aqui na ótica, mas sim num campo da física chamado de ondulatória. Aqui no canal já temos uma playlist totalmente dedicada à ondulatória e lá aprendemos detalhadamente cada um destes fenômenos. A depender do livro didático que você esteja utilizando, a depender da escola em que você tenha estudado, talvez você tenha aprendido ondulatória antes de ótica, e aí você já conhece esses fenômenos. Porém, existem livros e escolas que trabalham com ondulatória depois de ótica. Portanto, para esse caso, você verá esses 3 fenômenos lá em nossa playlist de ondulatória. Beleza? Caso você receba a missão de estimar a distância entre 2 cômodos de sua residência, você utilizará a unidade de metro. Por outro lado, caso você deseje estimar a distância entre 2 cidades de seu estado, você utilizará a unidade de quilômetro. Se, porém, você deseja estimar distâncias astronômicas, como por exemplo a distância entre uma estrela e outra, você utilizará a unidade de ano-luz. Começamos aqui, portanto, com uma desconstrução. Muita gente olha para esse termo ano-luz e se prende muito à palavra ano, acreditando que ano-luz seja uma medida de tempo. Mas, na verdade, ano-luz é uma unidade de comprimento usada na medição de distâncias astronômicas, conforme foi mencionado. Por definição, o ano-luz corresponde à distância que a luz percorre no vácuo em um ano inteiro. Nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo é fixa de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo e que, em um ano, nós temos exatamente 3,16 vezes 10 à sétima potência segundos. Sabemos pela cinemática que a velocidade é a mesma coisa que o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Queremos descobrir a distância que a luz percorre em um ano. Queremos encontrar esse deslocamento daqui. Nós temos então que esse deslocamento será a velocidade vezes o intervalo de tempo. Veja, este ΔS, portanto, será a velocidade que corresponde à velocidade da luz no vácuo e também de qualquer outra onda eletromagnética, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, multiplicado pelo intervalo de tempo, que corresponde a um ano, que em segundos é de 3,16 vezes 10 à sétima. 3 vezes 3,16 é a mesma coisa que 9,48. Aqui fazemos o seguinte: repetimos a base 10 e somamos os expoentes. 8 mais 7, temos aqui 15. Portanto, um ano-luz corresponde ao 9,48 vezes 10 a 15 metros. Podemos aproximar esse resultado para 9,5 vezes 10 a 15 metros. Não se preocupe. Ao trabalhar com determinada questão, ela precisará especificar para você o que ela compreende como ano-luz, pois algumas aproximações realmente são feitas aqui. Mas esse é um bom valor base. Veja que um ano-luz é uma distância absurda e faz sentido. Afinal, a luz
assim como as demais ondas eletromagnéticas, possuem a velocidade mais alta da natureza. E esse tem um significado todo especial. Suponha que uma estrela esteja a 1000 anos-luz da Terra. Isso quer dizer, pessoal, que a luz daquela estrela levou 1000 anos para chegar ao nosso planeta. Portanto, a luz que nós, terráqueos, percebemos que vem daquela estrela foi gerada há 1000 anos. A conclusão disso é muito bacana. O que pode ser visto hoje não é a condição atual da estrela, mas como ela era há 1000 anos. E isso é muito bacana. Se tivermos uma estrela que está a 10 anos-luz aqui da Terra, é porque a luz que vem daquela estrela demorou 10 anos para chegar até nós. Ou seja, meus queridos, olhar para o céu é olhar para o passado das estrelas. Pode ser que essa estrela, mencionada neste exemplo, tenha desaparecido, mas nós só vamos perceber o desaparecimento dessa estrela depois que toda a luz que ela emitiu se extinguir, ou seja, depois de 1000 anos. Se nós aplicarmos essa mesma lógica à nossa estrela mais próxima, que é o nosso Sol, nós teremos uma conclusão muito bacana também. A distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Quanto tempo, então, leva para a luz do Sol chegar até o nosso planeta? Como sabemos, velocidade é a mesma coisa que deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Veja, queremos encontrar o intervalo de tempo, né, que a luz leva para chegar até a superfície terrestre. Portanto, o intervalo de tempo vai ser o deslocamento dividido pela velocidade. Essa não é qualquer velocidade, é a velocidade da luz no vácuo. Essa distância corresponde a 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. E a velocidade da luz, como sabemos, é a mesma coisa que 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Observe que essa distância está em quilômetros. Não podemos colocar aqui sem fazer a conversão para metros. Mas 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, ou 10 à terceira. Agora está tudo certo. 1,5 dividido por 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou 0,5, meio, né? O legal de fazer isso dessa maneira é que podemos cortar 10 à oitava com 10 à oitava, e aqui nós temos 10 ao cubo, isso em segundos. Podemos escrever esse resultado da seguinte forma. Podemos andar uma vírgula para a direita, aqui ficaria 10 ao quadrado, 5 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 100, que é a mesma coisa que 500 segundos. Isso quer dizer, então, que a luz do Sol leva 500 segundos para chegar até a Terra. Nós sabemos que 1 minuto possui exatamente 60 segundos. Quantos minutos estão, então, em 500 segundos? Basta fazer meios pelos extremos. Teremos aqui 60x igual a 500 segundos. Legal. Podemos eliminar esse zero com esse zero. O x será, então, 50 dividido por 6. Dividir 50 por 6 dá como resultado algo que é mais ou menos 8, alguma coisa. Vamos dizer, então, que são aproximadamente 8 minutos. Isso quer dizer, então, que se o Sol explodisse nesse exato momento, não teríamos como detectar essa explosão antes de 8 minutos, pois esse é o tempo que a luz da explosão leva para chegar ao nosso planeta. Podemos dizer, então, que a distância entre o Sol e a Terra é de 8 minutos-luz. Muito legal. Vamos agora fazer algumas questões. Temos aqui um trechinho da música Seu Olhar, de Gilberto Gil. Na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta
anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere à unidade de distância, como aprendemos. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano de viagem. Note que aqui, na música, o ano-luz tem o sentido de tempo, mas, para a física, ano-luz é uma medida de distância. Muito bem, vamos para a próxima questão. Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer dizer que, pessoal, se a estrela emitiu a radiação que percorreu a distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar à Terra, é porque a radiação que chega agora na Terra foi mandada por essa estrela há exatamente 1 bilhão de anos. Lembre-se, um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano. Temos, portanto, como resposta de cara a letra C de catapora. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos. Perfeito! A letra A diz que a estrela está a 1 bilhão de quilômetros da Terra. Não, está a 1 bilhão de anos-luz no momento em que houve a emissão, né? Lembre-se, um ano-luz é bem mais que 1 quilômetro, né? Então a estrela não está a 1 bilhão de quilômetros da Terra. Não, não. A letra B diz que, daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Falso, a não ser que essa estrela tenha se extinguido no exato momento em que a luz chegou aqui na Terra, né? Mas se ela continuar existindo, ela continuar pulsando, ela continuará a mandar radiação, beleza? A letra D diz, hoje, a estrela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Essa é uma certeza que eu não tenho. Eu tenho a certeza de que há 1 bilhão de anos ela estava a 1 bilhão de anos-luz da Terra, porque essa foi a distância que a luz percorreu até chegar ao nosso planeta. Se ela sofreu alguma interação gravitacional que a deixou mais afastada ou mais perto da Terra, eu não sei. Eu só posso afirmar que há 1 bilhão de anos nós tínhamos a distância aqui de 1 bilhão de anos-luz até a Terra, beleza? Hoje não podemos nem afirmar se essa estrela continua a existir. A letra E de Ebola diz o seguinte, quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha a idade de 1 bilhão de anos. Não, de jeito algum. Veja, pode ser que a estrela tenha surgido magicamente de um feitiço do Harry Potter e ela tenha durado 3 segundos. Naqueles 3 segundos, ela consegue mandar luz para a Terra. Essa luz demora 1 bilhão de anos para chegar, né? Então, tem uma distância de 1 bilhão de anos-luz. Mas ela pode ter vivido, entre aspas, por 3 segundos, não interessa. Essa radiação, né, emitida pela estrela, ela me dá a dica somente da distância entre a Terra e a estrela no momento em que houve a emissão de luz. Mas ela não me diz qual é a idade da estrela. Beleza? Vamos para a última questão do dia. O senhor Picareta, não sei se você pegou o trocadilho, né? Picareta, enfim, picareta, afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado o fim de semana em um planeta da estrela Alfa da constelação Centauro. Tal planeta dista 4,3 ano-luz da Terra. Com muita boa vontade, suponha que a nave dos extraterrestres tenha viajado com a velocidade da luz, isto é, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, na ida e na volta. Adote que um ano seja 3,2 vezes 10 à sétima segundos. Letra A.
quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do Senhor Areta? Pessoal, pensa comigo. Se o planeta está a 4,3 anos-luz da Terra, é porque a luz leva 4,3 anos para percorrer essa distância. Se eu quero ir e voltar, eu estou percorrendo uma distância de 2 vezes esses 4,3 anos-luz. Teríamos então aqui 8,6 anos de viagem, né? 8,6 anos-luz de distância correspondem aqui a 8,6 anos de viagem se estivermos viajando à velocidade da luz. A letra B pergunta qual é a distância em metros do planeta à Terra. Muito bem, nós sabemos que temos uma distância de 4,3 anos-luz e desejamos transformar isso aqui em metros. Vamos lá. Nós sabemos que velocidade é a mesma coisa que deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, sabemos que este ΔS vai ser a mesma coisa que a velocidade da luz vezes o intervalo de tempo que a luz levou para chegar até lá, né? Então, temos que o ΔS vai ser a mesma coisa que a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e o intervalo de tempo de viagem de um local até o outro é de 4,3 anos. Observe que cada ano, de acordo com a questão, corresponde a 3,2 vezes 10 à sétima segundos, beleza? Então, transformamos aqui 4,3 anos em segundos. Muito bem. O ΔS vai ser a mesma coisa que 3 vezes 4,3, que é a mesma coisa que 12 mais 0,9. Temos aqui 12,9 e vamos multiplicar esses 12,9 por 3,2. Muito bem. 2 vezes 9 é 18, a gente sobe 1. 2 vezes 2 é 4, com 5. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 9 é 27, coloca um 2 aqui, né? 3 vezes 2 é 6, com 2 é 8. 3 vezes 1 é 3. Aqui a gente soma, aqui fica 12, aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 4. Legal, tem duas casinhas aqui. Temos como resultado 41,28. Agora repetimos a base, que é 10, e somamos esses dois expoentes. Temos aqui 41,28 vezes 10 a 15 metros. Colocando em notação científica, podemos colocar aqui 4,128, diminuímos um número, somamos 1 no expoente. Resumindo, temos 4,1 aproximadamente, né? 4,1 vezes 10 a 16 metros. Legal. É isso, pessoal. Encerramos aqui a aula de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula de ótica.